E o Senhor colocou no meu coração um tema que é semelhante, que está dentro dessa temática anual, que é caminhar com Jesus. Se temos uma jornada de fé ou jornada da fé para seguir, para caminhar, então vamos caminhar com Jesus. Vamos trilhar aí essa jornada na certeza de que estamos trilhando com o nosso Jesus, o nosso Salvador eterno. E, para isso, eu vou iniciar com o texto de João 14:16. NVI, por favor. E, para caminhar com alguém, a gente precisa conhecer, encontrar este alguém, né? A gente não consegue caminhar com uma pessoa se ela não estiver ali junto, né, conosco. Então, para caminhar com Jesus, a gente precisa encontrar com Jesus, né? Precisamos nos encontrar com Jesus. A partir do momento que nos encontrarmos com Ele, aí sim caminharemos com Ele, né? E esse texto de João, nesse texto de João, ele se apresenta, Jesus se apresenta, né? João 14:6. 14:6. Jesus se apresenta e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Jesus está se apresentando, está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Neste momento, ele está se apresentando, né? Ele está dizendo quem ele é. E, a partir daí, cabe a nós decidirmos se queremos ou não caminhar com ele. Eu sou o caminho, ele está dizendo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querem caminhar comigo? Querem estar comigo? Querem trilhar essa jornada de fé comigo? Então, nesse momento, ele se apresenta. Toda caminhada inicia com uma preparação. Precisamos nos preparar. Ou, pelo menos, com o primeiro passo, né? Preparamos e damos o primeiro passo. E podemos também dar o primeiro passo sem nos prepararmos. Se estivermos com Jesus, por exemplo, ele vai ser o nosso suporte, né? Ele vai ser o nosso guia. Ele vai ser o nosso provedor. Então, basta dar o primeiro passo. Assim também é a caminhada com Jesus. Ter Jesus como companheiro de jornada requer iniciativa. É preciso responder ao seu chamado, à sua voz, responder ao seu chamado, ouvir a sua voz e dar o primeiro passo. Então, ele se apresenta em João 14:6, dizendo que ele é o caminho. E aqui a gente fica com o que ele diz: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais adiante, a gente pega o texto de Apocalipse 3:20. Para segui-lo, é preciso encontrá-lo. Então, ele está disposto, ele se apresenta, ele diz quem ele é. Mas aí eu preciso segui-lo. E para eu segui-lo, eu preciso encontrá-lo, né? Para seguir a Jesus, eu preciso encontrar com esse Jesus. Ele já se apresentou, eu decidi seguir e eu vou precisar encontrar. E aí, Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, em João 14:6, Jesus diz: eu sou. E aqui ele diz: eu estou. Eu estou à porta e bato. Então, eu sou e eu estou. Estou para caminhar com você, para seguir com você. Mas ele vai dizer assim: se alguém ouvir a minha voz, então eu preciso ouvir a voz de Jesus, abrir a porta, e aí ele diz: entrarei e cearei contigo. Então, observe que existe passos, né? Eu preciso estar disposta a seguir passos. O primeiro é reconhecer que a minha caminhada precisa ser com Jesus. Esse Jesus que se apresenta e que diz que ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Depois ele vai estar disponível para bater
bater na minha porta, aí eu preciso ouvir, estar atento, ouvir o bater de Jesus. A partir do momento que eu entendo que é Jesus que está batendo, eu vou abrir a minha porta. Então, observe que tem coisas que é de Jesus, ações dele, e tem ações nossas. Nós precisamos fazer a nossa parte. E eu sempre, sempre que eu me encontro nessa questão entre o que é de Deus, o que é de Jesus e o que é do homem, eu só levo como exemplo o texto bíblico da ressurreição de Lázaro. Sempre. Porque Jesus, capaz, cheio de poder para ressuscitar uma pessoa, ele não tirou a pedra. Ele pediu que os homens removessem a pedra. Isso é mostrando que há ações nossas e há ações de Deus. Então, tem coisas que precisa e depende de nós, do nosso ser. Então, Jesus, ele está e ele vai bater. Eu preciso ouvir, abrir a porta para que ele entre na minha vida e para que ele caminhe comigo. Ter um encontro com Deus vivo é ter uma experiência transformadora, onde a graça inunda todo aquele que escolhe caminhar com Jesus. E aí eu preciso ir caminhando com Jesus e transformando a minha vida. Se eu caminhar com Jesus por um dia, 2, 3, uma semana, um mês, e nada acontece de mudança na minha vida, alguma coisa está errada. Eu posso não estar caminhando com Jesus. Eu posso estar acreditando erroneamente que eu esteja caminhando com Jesus, quando, na verdade, eu ainda não estou. Porque fica bem claro que ter um encontro verdadeiro com Deus vivo, aceitar caminhar com Jesus ou decidir caminhar com Jesus, significa transformação de vida. Perfeição, meus irmãos, não. Perfeição, não. Transformação, mudança de hábitos, mudança de rota, mudança de pensamentos, mudança que você verifica que, de fato, Jesus está contigo. Que, de fato, você está caminhando ali, não sozinho, mas unido a Ele. Caminhar com Jesus é como ajustar o leme e as velas do barco. Caminhar com Jesus é fazer ajustes. É ajustar o leme dá a direção, as velas determinam a velocidade. Então, se eu ajusto o leme para o caminho que Jesus está apontando, e eu ajusto as velas de acordo com a velocidade que Jesus também está propondo para a minha vida, eu vou estar naquele barco de forma segura, sabendo que Jesus está comigo, que Ele está ajustando o leme e que Ele está direcionando através do leme e imprimindo a velocidade que Ele deseja através da vela. Isso significa que não teremos problema? Não, pelo contrário. Não significa que este barco não passará por turbulações no mar. Mas se as velas estiverem ajustadas do modo certo, a viagem se desenvolve de uma maneira mais segura, apesar da insegurança da vida. Apesar das inseguranças, apesar dos momentos de tempestades, as velas ajustadas e o leme firme, ajustados por Jesus, a insegurança, ela passará. Teremos segurança em Cristo. Afinal, Ele não nos promete um mar calmo, mas Ele nos promete estar conosco. Ele nos promete que Ele estará sempre conosco, todos os dias das nossas vidas. E aí a gente vê em João 16:33, que diz assim: Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está dizendo que o nosso barco vai balançar, que a tempestade virá, mas que Ele estará conosco durante o ano de 2025 e durante todos os anos das nossas vidas.
Porém, para ajustar o passo e seguir nessa caminhada, é necessário algo extremamente difícil e importante, que só pode acontecer na constante dependência de Deus, que é negar a si mesmo, tomar a própria cruz. Então, esta talvez seja a parte mais difícil. Negar a nós mesmos, negar os nossos costumes, os nossos hábitos, as nossas escolhas de vida diária que não agrada a Deus, né? Negar aquele caminho que a gente escolheu seguir e que Jesus não vai estar conosco, porque tem caminhos nas nossas vidas, se escolhermos seguir o caminho errado, Jesus não estará conosco. Ele tem um caminho, sim, ele tem a segurança de que nós precisamos, mas ele não estará conosco nas nossas escolhas erradas, nos nossos caminhos errados. E aí a gente vê em Mateus 16, 24, que diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar a nós mesmos, é negar toda a nossa carnalidade, toda a nossa vida de pecado. É negar aquilo que, por vezes, a gente mais gosta de fazer, né? Por vezes, a gente mais quer fazer, mas precisamos negar para que Jesus esteja nesta caminhada conosco, nesta caminhada de fé, nesta jornada de fé. A Bíblia relata muitos encontros transformadores de Jesus com as pessoas e de como elas foram reanimadas e curadas de suas doenças físicas, emocionais e espirituais. Num desses encontros, Jesus afirma a Nicodemos sobre a importância de um renascimento espiritual, para que possa não só ver, mas também entrar no reino de Deus. E a gente pode estar vendo no livro de João também, no capítulo 3, do verso 3 a 5. Esse diálogo, né? Essa orientação. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se a gente observar no início, ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no finalzinho ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Dessa água que é Jesus, dessa fonte que jorra vida, que traz vida, né, para podermos nascer novamente. Para caminhar com Jesus, é realmente necessário dar um passo. É o primeiro passo, reconhecendo que Jesus está ali quando ele diz eu sou. Reconhecendo que Jesus está ali quando ele diz eu estou. Eu sou e eu estou. Reconhecendo que precisamos ouvir quando ele bater à nossa porta. Reconhecendo que precisamos ouvir e começar a trilhar o nosso caminho com Cristo. A nossa jornada sem Cristo de nada adianta, não nos leva ao caminho que esperamos, né? Porque mesmo quando estamos trilhando erradamente um caminho, a gente está crendo erradamente que chegaremos no objetivo, ou seja, em uma vida eterna com o nosso Senhor. Mas precisamos reconhecer que não fazer a escolha correta, a escolha adequada, que é trilhar o nosso caminho com Jesus, nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Então, nosso coração é enganoso e nosso coração nos engana. Por isso, precisamos, de fato, reconhecer quando Jesus se apresenta e diz que eu sou, né? Acreditar quando ele diz assim, eu estou disponível, eu estou aqui, e a partir daí tomar de fato uma decisão verdadeira, certeira, nessa
para trilhar esse caminho que nos leve à eternidade. Caminhar com Jesus é ser salvo, né? Significa ser salvo. Pelo único que é bom. Então, caminhar com Jesus significa ser salvo por Ele, né? Por Deus, que é único e é bom, verdadeiramente bom. E a gente vai ver em Marcos 10, 18, respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Então, Jesus diz e reconhece que o único bom é Deus. Então, se Jesus reconhece que o único bom é Deus, o que pensarmos do ser humano? Existe um só que seja bom? Quando o próprio Jesus diz que o único bom é Deus, ele até se exclui, né? Ele não se coloca nessa conta. E agora, o que pensarmos do homem? E muitas vezes nós depositamos a nossa crença, a nossa fé no homem. Queremos trilhar um caminho com um parceiro humano. Escolhemos um parceiro humano para fazer essa caminhada, para trilhar esse caminho de fé, né? Esse caminho que nos leva à vida eterna. E é aí que nós nos enganamos, né? É aí que nós corremos o risco de não chegar ao alvo que é Cristo, porque o homem é falho, o homem vai falhar sempre, o homem não é bom, e Jesus deixa isso muito bem claro. Bom é Deus, o único bom é Deus. Mas isso não acontece porque merecemos, e sim porque o Senhor é bom. Não há mérito humano nesse processo. No processo de salvação, no processo de receber a vida eterna, no processo de Jesus se dispor a estar conosco, nada disso é mérito nosso. Nós não merecemos nada. Como a gente bem viu, nós não somos bons. Bom é Deus. Mas Jesus nos promete, Jesus tem para nos dar. E a gente pode ver em Efésios 2, do verso 8 até o verso 9, que diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, a nossa salvação, o caminhar de Jesus conosco é pela graça. Não merecemos nada. Sabemos e entendemos que as obras elas são necessárias, né? Elas são frutos dessa salvação, são frutos da graça do Senhor em nós. Se temos a graça, se recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo, obviamente as obras virão. Mas não recebemos a salvação por meio das obras, por merecimento próprio, mas pela graça do nosso Senhor. Iniciar uma caminhada com Jesus é ser restaurado por Ele. Iniciar uma caminhada com Jesus é se permitir ser restaurado por Jesus. Caminhar com Ele é permitir que Ele trabalhe em nossas vidas, dia a dia, minuto a minuto, hora a hora, nos direcionando, nos guiando, nos mostrando o caminho verdadeiro, o caminho que nos leva ao Pai, o caminho que nos leva a Deus. Então, é permitir ser restaurado por Jesus. É permitir que Ele tire de nossas vidas aquilo que não vem dEle, aquilo que não o agrada, e colocar as nossas vidas diante dEle, na certeza de que Ele tem o melhor para nós, na certeza de que Ele está na direção, no controle. Então, iniciar uma caminhada com Jesus é ser restaurado por Ele, mas é também fazer parte do seu plano de restauração deste mundo. Então, Ele nos restaura para que possamos restaurar por meio dEle, por intermédio dEle, a vida de alguém. Não pela nossa força e nem pelo nosso poder, porque não temos. Mas a partir do momento que Jesus está caminhando conosco, que nós estamos caminhando com Ele, nossa vida será transformada mediante a presença dEle. E a transformação da nossa vida, com certeza,
impactará a vida de outras pessoas. O nosso testemunho de vida será um meio pelo qual estaremos restaurando, contribuindo para a restauração da vida de outras pessoas. E aí a gente pode ver em Atos 3, 21, que diz assim: é necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Então, Deus está restaurando, e Ele está restaurando aqueles que se dispõem a ser restaurados por Ele. Por intermédio de Jesus, Deus está agindo em nossas vidas. Por intermédio de Jesus, Deus está restaurando as nossas vidas, mudando a nossa forma de ser, de agir e de pensar, para que possamos também contribuir para a mudança e transformação na vida de outras pessoas. Caminhar com Jesus é ter o privilégio de participar do seu plano de restauração. É termos a oportunidade de sinalizar o reino de Deus aqui na terra. Então, nós não temos poder de convencimento, esse poder é do Espírito Santo de Deus, mas temos, sim, a atribuição de ser um sinalzinho instalado por Deus aqui na terra, de ser um sinal onde as pessoas possam olhar e falar assim, não, verdadeiramente Jesus transforma. Verdadeiramente caminhar com Jesus significa, tem o sinal aí de igualdade, de transformação. Caminhar com Jesus é estar totalmente entregue a Ele, tendo a certeza de que Ele está na condução, mesmo nos momentos difíceis, mesmo naqueles momentos em que o barco, que você olha assim com os olhos humanos e você diz assim, vai afundar, mas Jesus está no controle. Jesus está cuidando de tudo. Jesus está atento a tudo. Ele nos observa, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe tudo o que nós enfrentamos, e Ele estará, como Ele prometeu, está e estará sempre conosco. Em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás no céu. Caminhar com Jesus é ter o privilégio de participar do seu plano de restauração. É termos a oportunidade de sinalizar o reino de Deus aqui na terra. Que possamos, meus irmãos, a cada dia nos dispor a caminhar com Jesus, a ser esse sinalzinho pequeno, minúsculo aqui na terra, mas tão visível, porque a visibilidade ela é de Cristo e ela vem de Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia estar disponíveis para trilhar o nosso caminho e essa jornada de fé com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?